Oi, gente. Gostaria de ler com vocês um texto da Palavra de Deus que encontra-se na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 9. A princípio, dentro de um contexto escrito para ministros, né? Falando dos deveres e responsabilidades dos ministros. Mas é óbvio que se aplica esses princípios a todo cristão. E no verso 9, especificamente falando da Palavra de Deus, fala que o ministro, né, e aí no caso eu aplicando aqui para todos nós, todos os cristãos, todo servo de Deus, deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Olhando para esse versículo e apenas para ele, nós vemos aqui três características do servo de Deus em relação à palavra. Primeiro, ele fala que o servo de Deus é aquele que tem que se deleitar na palavra. Quando ele diz que deve ser apegado à palavra fiel. Essa ideia de apegado é uma pessoa que tem prazer na palavra, prazer nas escrituras, de buscar conhecimento e buscar comunhão com Deus por meio da palavra. Então, o ministro e também o servo de Deus, a serva de Deus, todo cristão, deve ser apegado à palavra, ou seja, deleitar-se na palavra. Em segundo lugar, fala a respeito de doutrinar com a palavra, né? Diz que ele é apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino. Então essa ideia de por meio da palavra você tem o poder dado por Deus através do Espírito Santo para exortar pelo ensino. Nós temos a tendência muitas vezes de achar muitas coisas, né? E ainda mais hoje em dia, né? Então nós somos chamados por Deus para exortarmos mutuamente, mas não exortar pelo que eu acho, pelo que eu gosto ou deixo de gostar. E sim exortar pelo reto ensino. E o reto ensino é aquele que provém da verdade da palavra. Então, deleitar-se na palavra, doutrinar pela palavra, e finalmente, diante dos opositores, ele diz assim, tanto poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Aquelas pessoas que vão ouvir a palavra, até têm um certo conhecimento da palavra, ou ignoram completamente a verdade da palavra e se contradizem ou contradizem a palavra e o pregador. E se você não estiver alicerçado na verdade, você vai se deixar levar por qualquer vento de doutrina ou por qualquer pessoa que fale qualquer coisa em nome de Jesus. E isso é outra coisa que está cheio por aí, né? Muita gente falando muita coisa em nome de Jesus, usando até a palavra. As próprias seitas surgem no manuseio equivocado, né, e até intencionalmente malicioso, usando a própria palavra. Então o verdadeiro ministro, o verdadeiro servo, a verdadeira serva de Deus tem que ter esse poder, né, por meio do Espírito Santo, para o quê? Defender a palavra quando esses opositores se levantarem. Se você não estiver em contato, em comunhão com Deus, você não vai conseguir ser um defensor da palavra. Então você vê que uma coisa leva a outra, né? Deleitar-se na palavra para depois poder doutrinar por meio da palavra e também defender a palavra, defender a verdade de Deus. Tá bom? Repetindo então o texto de Tito 1:9. Deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, quanto para convencer os que o contradizem. Então, de novo, esses 3 Ds aí de características do servo e da serva fiel de Deus em relação à palavra é que deleita-se na palavra, doutrina pela palavra e defende a palavra de Deus. Que essas sejam as características na minha e na sua vida por meio da ação do Espírito Santo, através de um compromisso responsável para com a palavra de Deus. Deus nos abençoe.